Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E neste nós vamos estudar sobre o tema Provai se os Espíritos são de Deus. É a lição de número 10, que nós vamos estudar no dia 6 de setembro de 2020. É uma lição maravilhosíssima, onde certamente o Senhor nosso Deus estará ministrando profundamente ao nosso coração. Nessa lição, nós vamos estar observando sobre os espíritos maus, os espíritos enganadores, que tentam imitar a obra de Deus, usando os falsos mestres e os falsos profetas para atrapalharem a obra do Senhor nosso Deus. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho, para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Você que está aqui pela primeira vez, eu sou o evangelista Adair Ferreira, da Igreja Assembleia de Deus em Pancas, onde tenho a alegria de servir como obreiro na casa do Senhor, como professor da EBD, superintendente também da EBD, e poder toda semana trazer a você um subsídio da Escola Bíblica Dominical, para melhor aprimorarmos o nosso conhecimento do Senhor nosso Deus, para melhor servirmos a Igreja do Senhor Jesus. Também gostaria de pedir a você para deixar aí o seu joinha, o seu gostei, compartilhar esse vídeo com seus amigos, nas suas redes de WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, para que juntos nós possamos ir mais além, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Posto essas considerações, o nosso textuário está no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1, onde diz: Amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A nossa verdade prática diz: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Antes de prosseguirmos mesmo de fazer a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Neemias, capítulo 6, versículos 10 a 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21, e 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Antes de fazermos essa leitura, é bom que se diga que o apóstolo Paulo já havia falado, já havia orientado que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É sobre isso que nós vamos estar falando no nosso estudo nessa oportunidade. Antes, porém, vamos fazer a leitura bíblica em classe aí nos textos já citados. Neemias capítulo 6, do 10 ao 14. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava cerrada, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que, eis que não era Deus que o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalates o subornaram. Para isso o subornaram para me aterrorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noádias, e dos demais profetas
que procuraram aterrorizar-me. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Como nós já observamos, né, desde a nossa leitura bíblica em classe, e também observamos lá no texto áureo, na verdade prática, o intuito do espírito do erro é desestabilizar a saúde espiritual da igreja. Por isso nós carecemos do auxílio do Espírito Santo para reconhecer a verdadeira voz de Deus em diversas ocasiões em que participarmos. Nós precisamos estar atentos para conhecermos a voz de Deus, para discernirmos o que é falso, né, do meio do verdadeiro. Hoje, mais do que nunca, se multiplicam os falsos mestres, os falsos profetas, aqueles que disseminam o erro no meio do povo de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a voz de Deus, conhecer a orientação de Deus, para não darmos ouvido a vozes enganosas, né, que vêm da parte do nosso adversário, o arqui-inimigo de Deus, Satanás, e também os seus demônios. No nosso primeiro ponto aí, né, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Aqui nós vamos observar como que os falsos profetas, eles se utilizam das suas artimanhas para persuadir o povo de Deus. Nosso primeiro item aí, os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Quando o povo de Judá, eles chegaram novamente no seu território, né, para reconstruir, né, o templo de Jerusalém, para reconstruir, né, a cidade de Jerusalém, a cidade do sepulcro dos seus pais, que estavam totalmente arrebentada, conforme o testemunho, né, do irmão de Neemias, né, Hanani, né, que veio a ele estando, né, ele no cativeiro persa, né, servindo, né, vinho na taça de Ataxerxes. Ele diz que a cidade estava completamente destruída, o templo destruído, os muros destruídos, enfim, Jerusalém estava em uma total devastação. A catástrofe era devastadora, a situação era devastadora. Quando o povo de Judá, né, os judeus, retornaram para Jerusalém, começaram a reconstrução do templo, não demorou para que os samaritanos opusessem a obra da reconstrução do templo. E isso acarretou um desânimo, isso acarretou um esfriamento, né, no coração dos judeus, que paralisaram, suspenderam a construção do templo. Mas veio o profeta Zacarias e o profeta Ageu, movidos por Deus, orientados por Deus, e trouxeram a palavra de ânimo para o coração dos judeus. Ao trazerem aquela palavra de ânimo, aquela injeção de ânimo, por assim dizer, os judeus retornaram à construção e em 516 a.C., o templo de Jerusalém estava totalmente reconstruído. A ponto, né, de o profeta Ageu dizer, né, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Agora, quando Neemias vem para reconstruir os muros, né, de Jerusalém, esses samaritanos observaram que o povo judeu, eles eram muito dados a ouvir a voz profética. E foi exatamente nesse quesito que eles tentaram atrapalhar a obra do Senhor nosso Deus.
Sambalate e Tobias alugaram profetas, entre eles uma mulher chamada Noádias, e também outros profetas cujos nomes não estão descritos na Bíblia Sagrada. Uma mulher de influência, e essa mulher ela foi contratada, né, por Sambalate e Tobias para persuadir Neemias a fugir e dizer que ele deveria fugir porque ele estava em perigo, né, diz, a fim de me aterrorizar, né, dizendo que eu estava em perigo de morte. Mas Neemias, um homem de Deus e conhecedor do Espírito de Deus como era, tendo o discernimento do Senhor, ele pergunta: um homem como eu fugiria? Né? Um homem como eu fugiria? E quem é como eu que entraria no templo e ficaria vivo? A proposta, né, que os falsos profetas trouxeram era que Neemias deveria fugir e entrar dentro do templo a fim de se esconder para que os inimigos do muro não o matassem. Mas Neemias sabia claramente que entrar no templo, e mais especificamente no lugar chamado Santo do Santo, onde só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez no ano para oferecer sacrifício, ele estaria totalmente reprovado por Deus. Em qualquer parte do tabernáculo, do templo que ele entrasse, né, ele, sem a orientação de algum profeta, como Zacarias ou como Ageu, sem a orientação de um sacerdote de Deus, se ele entrasse no lugar santo, ele estaria totalmente reprovado por Deus. Por isso, o governador Neemias, ele diz: eu compreendi que não era Deus que falava comigo. Eu compreendi que não era Deus que falava comigo, porque queriam matar-me. Neemias compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sambalate para aterrorizá-lo e seduzi-lo ao pecado. Aqui é bom que se diga, meus amados irmãos, que o espírito do erro sempre nos tentará a conduzir a profanar o sagrado. O maior desejo de Satanás não é que fujamos da igreja. Não, senhores. Né? Se você acha que o maior desejo do Satanás é te tirar da igreja, você está redondamente enganado. O desejo de Satanás não é tirar você do ministério. Você está redondamente enganado se você pensar que o desejo de Satanás é te tirar da frente, né, da sua classe de escola bíblica dominical. O diabo ganha mais deixando você no ministério da igreja, deixando você diante da sua classe de escola bíblica dominical e ensinando heresias, ensinando doutrinas heréticas, que são doutrinas de demônio. Toda heresia, todo falso ensino, todo ensino que fere as escrituras sagradas, leva o crente ao desvio moral, ao desvio doutrinário e, por fim, ao desvio espiritual. A sua fé começa a fraquejar a ponto de não, entender mais as escrituras. E esse crente estará já totalmente dominado pelo pecado, pelo erro, mesmo estando dentro da igreja. Era isso que Satanás queria fazer com Neemias, fazer ele profanar o sagrado. Uma outra coisa que o inimigo das nossas almas tenta a fazer conosco diariamente é fazer com que nós vendamos a nossa fé, utilizamos dos artifícios sagrados para corromper aqueles, cristãos sinceros, e daí tirarmos vantagens pessoal, como Balaão tirou vantagens pessoal, na sua vida profética, ou nas suas falsas profecias, por assim dizer.
o exemplo deixado por Balaão, né, prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Balaão era um pretenso profeta, um falso profeta. Primeiro, ele profanou o sagrado, como os falsos profetas queriam que Neemias fizesse. E segundo, ele utilizou dos artifícios espirituais para lucrar, para ganhar dinheiro às custas da fé. No nosso segundo ponto aqui, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos muitos exemplos de falsos profetas. A começar aqui, né, dos exemplos do Antigo Testamento, nós temos um jovem profeta de Judá, que foi chamado por Deus, o Deus dos céus, o Deus de Israel. Ele foi chamado para predizer, para profetizar contra o altar de Jeroboão. Acontece que quando, né, esse jovem profeta, né, chegou lá, ele profetizou contra o altar, dizendo: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. Quando Jeroboão ouviu essas palavras, quando Jeroboão ouviu essa mensagem, ele levou a mão para apegar sobre o altar, para defender o altar da profecia do homem de Deus. Quando Jeroboão estende a mão em direção ao altar, a sua mão se secou imediatamente. Foi quando o profeta, ou foi quando Jeroboão disse: homem de Deus, ore por mim, para que a minha mão se restitua. O homem de Deus ora ao Senhor imediatamente, e imediatamente a mão, né, de Jeroboão, ela se restabelece. Jeroboão ficou sabendo as duras penas que a mensagem dada pelo profeta era uma mensagem verdadeira. Era uma mensagem que vinha exatamente do céu. Ocorre que Deus havia dito para esse profeta: você vai a Jeroboão, profetiza contra o altar, mas você chegando lá profetiza e volta imediatamente. Não come pão, não beba água e não volte pelo mesmo caminho. Quando um profeta velho, um falso profeta, que estava ali na região, ouvindo tudo que o profeta de Deus fizera, correr até o profeta e diz: homem de Deus, vem na minha casa, vamos comer pão, vamos beber água. E o profeta diz: não, assim diz o Senhor, não comerás pão e nem beberás água, e não voltarás pelo mesmo caminho. O falso profeta diz: mas como assim? Eu sou um profeta como você, eu sou um profeta também, e o Senhor me usa também. E um anjo do Senhor me disse, que era para você comer pão, beber água e voltar pelo mesmo caminho. Ora, meus amados irmãos, qual a palavra que é verdadeira? A palavra de Deus ou a palavra de um anjo? Em quem devemos confiar? Na palavra de Deus ou na palavra de um anjo? Na palavra que vem das Escrituras Sagradas ou naquilo que alguém diz para nós e que diz que Deus falou com ele? Foi aí que o homem de Deus patinou. Ele veio à casa do profeta velho, comeu pão e bebeu água. Quando ele estava já com a sua barriga cheia, com seu estômago saciado, diz a Bíblia que a palavra de Deus veio sobre o profeta velho, e o profeta velho foi aí sim usado por Deus. E o profeta diz: assim diz o Senhor,
porque tu não obedecesse a minha palavra, você morrerá. Eis que um leão te acompanhará no caminho e te matará no caminho, quando você voltar. Aconteceu exatamente como o profeta velho havia dito, porque agora sim ele havia recebido uma orientação do Senhor. O jovem morreu no caminho, despedaçado por um leão, e o profeta velho voltou para pegar o seu cadáver e sepultar no sepulcro dos seus pais. E chorou largamente. Um choro, é claro, de fingimento. Um choro fingido, porque o profeta velho não era verdadeiramente profeta. Era um homem dado ao lucro, dado à mentira, dado ao engano. Cuidado com o profeta velho, meu amado irmão, minha amada irmã. Principalmente você, jovem obreiro, que está começando agora no ministério, que está começando agora a trilhar o caminho ministerial. Cuidado com os falsos profetas, com os profetas velhos, com aqueles que dizem, não, a gente pode fazer porque eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Pessoas que sempre passaram contra a palavra de Deus, sempre andaram na contramão da vontade de Deus, e vem dizer para você, eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Meus amados irmãos, nem tudo que dá certo é o que está certo. Hoje nós vivemos no meio de um pragmatismo ferrenho. As pessoas querem aquilo que dá certo e não aquilo que está certo. Como homem de Deus, como mulher de Deus, nós devemos viver a verdade da palavra de Deus, ainda que pareça que não funcione, porque aquilo que Deus quer para nós, à luz da visão humana, nem sempre funciona. Nem sempre aquilo que dá progresso material, enfim. Mas nós precisamos viver à luz daquilo que Deus quer para nós, e não daquilo que nós achamos, né? Mesmo que fizemos durante um tempo, se fizemos errado, precisamos reconsertar, né? Buscar alinhar o nosso caminho com o caminho do Senhor, alinhar as nossas motivações com a motivação da palavra do Senhor, nosso Deus. Ainda no Antigo Testamento, nós temos os dias de Jeremias, né? Falsos profetas, aos quais com suas profecias combatiam a palavra que Deus havia dado por intermédio de Jeremias. Inclusive teve um profeta que, quando Jeremias fez um jugo, né, e colocou sobre o seu pescoço, e diz que o povo de Israel ficaria sob o jugo da Babilônia, um profeta falso, ele fez um jugo de madeira e diz que aquele jugo seria despedaçado. Jeremias fez um jugo de ferro, dizendo que o povo, né, de Deus sofreria debaixo de um jugo de ferro na Babilônia durante 70 anos. O falso profeta fez um jugo de madeira e diz, não, assim diz o Senhor. O povo de judeu vai ficar só 2 anos na Babilônia e depois disso o Senhor vai tirar de lá. Os falsos profetas, meus amados irmãos, eles sempre querem nos dar um caminho mais fácil, o caminho da facilidade, é o caminho do erro, o caminho do engano, e que sempre parece ser mais fácil, porque o caminho de Deus, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é um caminho de sofrimento, um caminho de lágrimas, um caminho de soluços, um caminho de dores, mas é o caminho que nos leva ao céu. É apertado o caminho, estreita a porta que nos conduz à salvação, e são poucos que entram por ela. Enquanto o caminho do mundo é largo, a porta do mundo é espaçosa, e muitos são os que entram por ela. Mas o fim da porta larga e do caminho largo é o caminho da perdição. Enquanto o caminho estreito e a porta estreita, o fim dele é o caminho que conduz à vida eterna. Daí você e eu podemos escolher a quem queremos ouvir.
os falsos profetas que nos levam a um caminho largo, ou o profeta de Deus, ou as escrituras sagradas que nos levam a um caminho estreito, mas que conduz ao céu. Ainda no Antigo Testamento, né, no tempo de Acabe, rei de Israel, e Josafá, rei de Judá, Josafá desceu até Acabe para fazer uma aliança, né, para fazer uma aliança com Acabe, para tomarem um lugar chamado Ramote-Gileade. E os dois reis, eles diziam: por acaso não é nosso esse território? Por acaso Deus não entregou esse território nas nossas mãos? Por que a gente está deixando para lá? Vamos subir a esse território, Ramote-Gileade, e vamos tomar esse território, porque esse território é nosso. E então chamaram os profetas, tanto Josafá, né, quanto o rei de Israel. Primeiro, o rei de Israel chamou os profetas que comiam na mesa com Acabe e com Jezabel, e a Bíblia diz que um a um profetizaram a favor de Acabe. Não, vocês vão, porque Deus vai dar vitória, Deus está com nós, né, e a vitória é certa. Os falsos profetas, profetas de Baal, né? Aliás, profetas, né, dito profeta do Senhor, que comiam na mesa com os profetas de Baal, com os falsos profetas, né? E esses profetas que diziam que era profeta de Deus, mas estavam corrompidos pelo sistema, profetizaram a favor de Acabe e de Josafá. Josafá, um homem de Deus, apesar dos seus desvios em algum momento, mas foi um homem justo e temente a Deus. Josafá pergunta: mas será que não tem nenhum homem, nenhum profeta de Deus a quem a gente pode consultar? Um profeta isento, um profeta que não come na mesa com Acabe, né? Porque só pode falar a verdade quem é isento, quem não come na mesa do sistema, quem não vive, né, a sujeira do sistema, né, religioso corrompido, quem não vive o mundanismo em nome, né, dos benefícios que o sistema pode lhe dar. E Acabe diz: ó, tem um homem aí, um tal de Micaías, mas esse Micaías só fala contra nós. Nem adianta chamar ele, porque ele só fala contra nós. Eu já sei que a gente vai chamar ele, mas já sei que é para chamar para passar decepção, porque ele só fala contra nós. Quando foram até Micaías, eles disseram: olha, os profetas todos disseram bem a favor do rei. Fala o bem também, vê se não vai falar coisas ruins para o rei. E o profeta Micaías diz: o que o Senhor me falar, né, a palavra que o Senhor colocar na minha boca, é esta que eu falarei. O que o Senhor me disser, isto falarei. E ele chega lá e ele já começa dizendo: olha, eu vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor. Essa mensagem, ela já não agradou, né, o rei Acabe. Um dos seus assistentes já lhe deu uma bofetada na cara, e o rei já mandou o prender e diz: olha, prenda esse miserável desse Micaías, sustenta com pão de dores, água da amargura, até que eu volte em paz. Mas Micaías disse: se você for e voltar em paz, o Espírito do Senhor não falou por mim. Ocorre que quando travou-se a guerra, Acabe se disfarçou, né, como um outro israelita qualquer, como um soldado qualquer, e colocou Josafá na frente da batalha, né, com esperteza. Mas a Bíblia diz que um arqueiro, na sua simplicidade, né, colocou a flecha no seu arco e lançou ao esmo. E a flecha entrou exatamente na barriga, né, de Acabe, e ele morreu naquela batalha sangrenta. Para o soldado, né, para o arqueiro que lança a sua flecha ao esmo, ele estava jogando, né, como para matar qualquer israelita. Mas para o Senhor, o nosso Deus, aquela flecha tinha sim um endereço: Acabe, o perverso rei de Israel. Não vale a pena, meus amados irmãos, dar ouvido às falsas profecias
né, a fim de receber vantagens, porque uma hora ou outra as coisas vão complicar para o lado daqueles que andam segundo a carne e segundo o espírito do erro. Ainda, né, nos tempos de Jeremias, nós vemos falsos profetas que influenciaram os sacerdotes, ensinaram os sacerdotes a enganar o povo de Deus, enganar o povo de Judá. Dessa maneira, o povo desviava-se dos caminhos, né, de Deus e recusava ouvir as verdades que Jeremias anunciava. Quando Jeremias dizia, vocês vão para o cativeiro, ou aliás, nós vamos ser levados para o cativeiro, o Senhor está dizendo que nós vamos ser levados para o cativeiro, eles diziam, jamais nós vamos ir para o cativeiro. Templo do Senhor é esse lugar. Deus jamais vai nos colocar no cativeiro. Os falsos profetas induziram os sacerdotes a corromperem o povo de Deus. A essa altura do campeonato, sacerdotes e profetas estavam todos corrompidos, todos andando à luz do espírito do erro. No Novo Testamento nós temos também, né, falsos profetas. Nós temos Jezabel, uma mulher profetisa. Nós não sabemos ao certo, né, como que funcionava esse sistema dessa Jezabel. Sabemos apenas que Jezabel não era exatamente o nome de uma mulher, mas o espírito daquela Jezabel do Antigo Testamento, a mulher de Acabe, que manipulava o povo de Deus, manipulava Acabe, né, e de tabela manipulava todo o povo de Israel. Esse espírito, né, de Jezabel estava exatamente manipulando a igreja do Senhor, que estava em Tiatira. Talvez uma mulher também da igreja de Tiatira, que tivesse as mesmas características, que tivesse a mesma postura daquela Jezabel do Antigo Testamento, e que pervertia, prostituía a doutrina do Senhor na igreja de Tiatira. A Bíblia nos adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. O apóstolo Paulo, ele diz que nos últimos tempos, né, esses tempos nós estamos vivendo, até a volta de Jesus, né, haverão falsos mestres, né, espíritos enganadores, né, que iriam corromper muitas pessoas. Esse tempo em que nós estamos vivendo, onde os falsos profetas, né, eles já atuam, né, esse espírito, né, que induz esses falsos profetas é chamado pelo apóstolo João de espírito do anticristo. Espírito esse que já operou no passado e que continua operando por meio dos falsos obreiros, falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores do Evangelho. Esses falsos ensinadores do Evangelho não ensinam o Evangelho de Cristo. Eles ensinam um outro Evangelho, um Evangelho que não é a mensagem de Cristo. No nosso terceiro ponto, devemos julgar as profecias. Primeiro, Deus quer que a igreja seja revestida com todos os dons do Espírito Santo. Nesse quesito, a igreja de Corinto é a igreja modelo para nós. A Bíblia diz que na igreja de Corinto nenhum dom lhe faltava. Não havia falta de nenhum dom. O Espírito Santo quer usar a sua igreja hoje. A igreja de Deus, ela precisa ser adornada com os dons espirituais. Paulo diz que nós precisamos buscar com zelo os dons espirituais e buscar principalmente o dom de profetizar. Nosso segundo item aqui, o despertamento renova os dons. Quando somos despertados pelo Espírito Santo, quando voltamos à oração, quando voltamos ao altar da oração, os dons espirituais começam a fluir novamente na igreja do Senhor Jesus.
é sempre assim. Tempos de avivamento são tempos em que o Espírito Santo opera largamente na igreja. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de língua e interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber usar ou para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias, conforme a palavra de Deus nos orienta. Jonas Edwards, né, como alguns dizem, né, é um nome em inglês, né, portanto difícil de pronúncia, no seu livro A Genuína Experiência Pentecostal, ele fala que a genuína experiência espiritual, ele fala que nos tempos do avivamento, né, que arrastou milhares de pessoas a Deus, também houve falsas profecias, houve falsas manifestações, que precisou ser duramente combatida, né, pelos homens de Deus naquele tempo. Assim é também hoje, meus amados irmãos. Quando o Espírito Santo move no meio da sua igreja, levantando profetas, levantando pessoas, né, com discernimento de espírito, com os dons de curar, né, com o dom da palavra, com o dom do discernimento, né, com o dom da ciência, também é fato que se levantará falsos obreiros, falsos milagreiros, e a igreja precisa ser usada por Deus nos dons espirituais, mais especificamente no dom do discernimento, para discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas. Nosso quarto ponto: por que devemos julgar as profecias? Por que nós deveríamos julgar as profecias? Deus não usa as pessoas no meio da igreja com o dom da profecia? Sim. Mas por que nós deveríamos julgar? Primeiro, porque a palavra de Deus nos manda julgá-la. Se a palavra de Deus diz que nós devemos julgar as profecias, examinar tudo e reter o que é bom, é porque no meio do que é bom pode ocorrer, né, do espírito do erro querer se manifestar para tirar a saúde espiritual e emocional da igreja. Segundo, porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Quem vai ser usado com o dom da profecia são seres humanos. Os seres humanos são sujeitos à falha. Por isso a mensagem de Deus, ela deve ser analisada. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito de Deus na vida e a transmissão da mensagem seja prejudicada por essa causa. Terceiro, porque pode haver conhecimento prévio. Alguém que já sabe de um assunto, né, já sabe de uma situação que está ocorrendo na cidade, que está ocorrendo na igreja, usa esse acontecimento como se Deus estivesse falando por meio dele. E ele quer passar como um profeta de Deus, quando na verdade ele já sabe o que está acontecendo. Quando nós sabemos o que está acontecendo, meus amados irmãos, né, não é necessário que Deus nos use com o dom da profecia. A palavra de Deus, ela é suficiente para nós julgarmos o erro à luz da sua palavra. Quando nós já sabemos que alguém está andando errado no meio da igreja do Senhor Jesus, não precisa de uma profecia, né, para que essa pessoa seja corrigida. A palavra de Deus é a palavra que corrige o pecador, que corrige o faltoso, colocando-o no caminho em que ele deve andar. Em quarto, existe a possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentira. Existe a possibilidade de alguém, né, que vem para trazer uma mensagem, mas a sua mensagem está contaminada com o espírito do erro, com o espírito do engano. Nesse caso, esse profeta não é um profeta de Deus, é um profeta
que vem em nome da sua própria carne, ou vem em nome do diabo, dos demônios, para seduzir e atrapalhar a obra de Deus. Como nós devemos julgar as profecias? No nosso quarto ponto, que nós vimos que nós devemos julgar as profecias. Aqui no quinto, nós vamos ver como que nós devemos julgar as profecias. Em primeiro lugar, nós devemos julgar as profecias à luz das Escrituras Sagradas. Uma profecia jamais pode entrar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra profética final. A palavra de Deus, ela é completa em si mesmo. Qualquer profecia que não se alinha com a palavra de Deus, ela não vem do Senhor nosso Deus. Qualquer profecia que não venha do Senhor, ela não pode ser, alinhada com a palavra de Deus, porque o inimigo não se alinha com a palavra de Deus. E qualquer profecia que não esteja alinhada à palavra de Deus não pode ter o valor para nós. Em segundo lugar, nós devemos julgar as profecias através do dom do discernimento dos espíritos. Nós temos na lista dos dons espirituais, ali em 1 Coríntios, nós temos um dom chamado discernimento dos espíritos, ou discernimento espiritual. A igreja precisa urgentemente buscar esse dom para que ela não seja enganada, porque é através do discernimento dos espíritos que nós podemos discernir aqueles que vêm em nome de Deus, trazendo uma mensagem contra o Senhor nosso Deus. Nós devemos julgar as profecias também, pelo seu sabor. As profecias se conhecem pelo seu sabor. A profecia que vem de Deus, ela é palatável, Nós conseguimos entender pelo Espírito de Deus. Nós temos um quadro, no Antigo Testamento, quando a tribo de Efraim tentou matar Jefté, porque Jefté não os convidou para a batalha contra os amonitas. Os efraimitas, eles ficaram enciumados, ficaram enraivados e tentaram matar Jefté e a sua família. A tribo de Gileade se aliou com Jefté contra os efraimitas. E os gileaditas venceram a batalha contra os seus irmãos efraimitas. Alguns efraimitas, vendo que a batalha já estava perdida, eles queriam atravessar um val chamado Val de Gileade. Quando eles tentaram atravessar esse val, eles foram pegos pelos gileaditas. E eles diziam, não nos mata, pelo amor de Deus, porque nós somos gileaditas também e tal, nós não somos efraimita não, nós estamos correndo de medo, nós não somos efraimita não. Então, os gileaditas propuseram para eles uma palavra para que eles pudessem falar. A palavra Shibolete. Se vocês são gileaditas mesmo, então, fale Shibolete. E eles não conseguiam falar, o máximo que eles conseguiam dizer era Sibolete. Então, os gileaditas perceberam que eles não eram da terra de Gileade coisa nenhuma. Portanto, nesse momento da história, eles eram inimigos de Jefté e inimigos dos gileaditas. Então, pegaram e os mataram. Um a um iam sendo mortos porque não conseguiam pronunciar a palavra daquela cultura, a cultura de Gileade. Os falsos profetas são assim. Eles não conseguem pronunciar as palavras da nossa cultura. A nossa cultura é celestial. A nossa origem é o céu. Nós viemos de Deus. Nós somos de Deus. Vivendo ou morrendo, nós somos de Deus. E os nossos inimigos, por mais que eles tentam imitar a nossa cultura, eles não conseguem. Porque a nossa cultura é a cultura do céu. A nossa origem é a origem do céu. Por isso nós falamos a língua de Deus, as línguas espirituais que vêm do Senhor nosso Deus. Quando os inimigos da nossa fé, eles tentam pronunciar aquilo que nós pronunciamos à luz da palavra de Deus, eles não conseguem. Alguma coisa vai sair errado. Amém?
na nossa conclusão aqui, nós vamos concluir dizendo que quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Quando nós somos movidos, né, pela palavra de Deus, e quando nós provamos as profecias, então o conceito, né, dos dons espirituais são conservados. Segundo, quando nós provamos as profecias, estamos em condição de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom da profecia. As pessoas que usaram erradamente o dom da profecia no meio do povo de Deus não devem ser escorraçadas, não devem ser maltratadas, elas devem ser corrigidas, elas devem ser disciplinadas à luz da palavra de Deus. Elas devem ser admoestadas, chamadas a atenção. Mas nem por isso esses irmãos faltosos que usaram da profecia de modo equivocado devem ser rechaçados e jogados para o mundo como se fossem, né, filhos do diabo. Né? Crentes carnais existirão no meio do povo de Deus. Existiam crentes carnais na igreja de Corinto. E esses irmãos, pelo contrário, em vez de serem jogados fora da igreja, eles foram corrigidos para que a glória de Deus se manifestasse no meio do povo de Deus. Quando nós provamos as profecias, por fim, recebemos as bênçãos que Deus nos dá por meio delas. Deus quer usar a sua igreja com os dons espirituais, mais especificamente com os dons da profecia, com o dom do discernimento dos espíritos. Deus quer usar você e eu. Que sejamos canais de Deus nesse tempo. Que deixemos o Espírito Santo nos usar nesse tempo, para que possamos fazer a obra de Deus. Há muito que se fazer, e há poucos para fazerem. Que eu e você estejamos incluídos nesses poucos, que Deus vai usar nesse tempo, para fazer a sua obra. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.